Agora vamos falar sobre a vitória do São Paulo, goleada no Morumbi. O São Paulo fez 4-1 no Cruzeiro. Quem traz detalhes pra gente é a nossa equipe, que esteve lá no Morumbi para transmitir o jogo no Premiere. Everaldo Marques, Sérgio Xavier e Fernando Praz chegam agora. Fala, Evê! Fala, Diniz, um abraço para você, para o Mansur, para o Ricardinho, para todo mundo que acompanha o Troca de Passes aqui no Morumbi. Nós transmitimos no Premiere a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro pelo placar de 4-1. O tricolor voltando a vencer depois de 3 partidas, né? Derrota para o Galo, derrota para o Palmeiras, empate como Internacional. E o Cruzeiro, que tinha derrotado o Vitória na estreia do Arthur Jorge, enchido o seu torcedor de esperanças, acabou sofrendo a sua 4ª derrota em 5 jogos como visitante no campeonato. O Fernando Praz e o Sérgio Xavier foram os comentaristas da transmissão do Premiere. E o São Paulo abriu o jogo fazendo 2 gols em 15 minutos, Sérgio. Boa noite mais uma vez. Boa noite aos companheiros. Tá aparecendo essa logo por causa dos direitos autorais, viu, pessoal? Mas o vídeo vai continuar normalmente. Companheiros do Troca aí no Rio. E se você olha o resultado, 4-1, poxa vida, né? Foi uma goleada tranquila, não foi bem assim. Teve alguns momentos de tensão, principalmente pro torcedor são paulino, né? Pro torcedor cruzeirense nem se fala, mas os primeiros 10 minutos foram minutos ali de muita pressão do Cruzeiro. O Cruzeiro não deixou o São Paulo jogar. E aí, depois até se vocês puderem mostrar aí no Troca, uma canetinha que o Bobadilha acaba dando no Gerson, uma hora que o Gerson vai dar o bote. Levanta a torcida. Levantou a torcida. Esse lance quase que foi um gatilho de pressão, o famoso gatilho de pressão do Roger, né? E aí, a partir dali, o São Paulo... Essa caneta foi na cagada, viu? Não foi técnica nem qualidade, não. Essa caneta aí foi na sorte. Vamos lá, a gente acredita e começou a se instalar ali no campo do Cruzeiro. Nessas, o São Paulo consegue o primeiro pênalti, o gol do Caleri. Não demora muito tempo, vem o gol do Ferreira, um gol também de contra-ataque, mas de uma jogada bastante precisa. E o primeiro tempo, a partir desse momento, desses gols, que acontece muito cedo, ali 10 minutos, a partir dos 10 minutos, o São Paulo controla o jogo. Mesmo o Cruzeiro ainda tendo um pouco de bola, chegando mais perto da área, mas sem chances muito claras no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, e no segundo tempo as coisas parecem que vão mudar e vão mudar profundamente, porque sai um gol muito cedo do Cruzeiro e vem a pressão. E vem uma pressão e parece que o gol de empate está chegando, o Rafael faz uma ótima defesa e daqui a pouco a gente vai ter o terceiro gol do São Paulo. Aí de novo as coisas vão mudando, é um jogo que vai mudando, né, Praça? Aconteceu isso durante o jogo, né? Os primeiros minutos de cada tempo o Cruzeiro foi superior. E acho que assim, o segundo gol ele é muito impactante, né? 1-0 te dá uma possibilidade de reação muito imediata. E o segundo gol nasce de um lateral. Se essa bola aí tivesse ido no gol do Cruzeiro, seria gol, que o Matheus Cunha não pega, não. No campo de defesa do São Paulo, em que o Cruzeiro está encaixado, está pressionando, e aí a marcação afrouxa um pouquinho em cima do Arthur, né? O jogador que está marcando o Arthur olha a bola, e esse tempo que o Arthur tem, acho que o Caleri raspa, ele consegue fazer o giro e sai o segundo gol. E no segundo tempo, o Arthur Jorge fez algumas mudanças, né? Foi botando o Cruzeiro cada vez mais para frente. E em determinado momento do segundo tempo, realmente depois do gol do Cruzeiro, criou um momento de tensão aqui no estádio. A gente sentia no estádio a torcida um pouco tensa. E aí depois o quarto gol é reflexo do posicionamento do Cruzeiro, muito avançado, uma recomposição muito lenta, sem cobertura no 1-1 do Ferreirinha, que é muito forte. E eu acho que o principal beneficiado dessa vitória, é óbvio, São Paulo pela classificação, pela pontuação, mas é o Roger, porque a gente comentou durante o jogo, muitos São Paulinos já estavam criticando a escalação dele porque diziam que quem estava no São Paulo há mais tempo sabia que esse esquema não dava certo, que tinha que retornar ao esquema antigo. E esse esquema a gente sabe que é uma predileção do Roger. O Roger gosta de 2 pontas. Então é muito importante uma vitória como foi, para dar confiança ao treinador, que chegou sob desconfiança, e acende de novo a luz do Cruzeiro, né? Que acendeu uma chama de esperança pela vitória contra o triunfo contra o Vitória, mas agora volta a acender a luz amarela de novo. Essas duas equipes que no meio de semana entram em campo por competições sul-americanas, né? O São Paulo estreando na Sul, o Cruzeiro estreando na Libertadores. E no próximo final de semana voltam ao Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Vitória, enquanto o Cruzeiro recebe o Bragantino. É isso, Diniz, Mansur, Ricardinho, amigos do Troca de Passes. Aqui no Morumbi deu São Paulo, 4-1 em cima do Cruzeiro. Boa sequência de programa para vocês.
Valeu, rapaziada. Obrigado. Bom descanso ao nosso trio. Vitória que leva o São Paulo à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já foi líder, caiu para a 4ª colocação, volta a subir e vê nessa reabilitação diante do Cruzeiro uma nova esperança, né? Até o Praz estava falando sobre troca de esquema, bababá. Muita gente acreditava que deveria voltar ao esquema anterior. O São Paulo já há alguns anos teria muita dificuldade para jogar com 2 pontos, porque passou os últimos anos praticamente sem 2 pontas, né? O Ferreira pouco usado. O Ferreira pouco usado, às vezes machucado, né? O Arthur chegou agora. Então agora que ele passa a ter a oportunidade de usar um esquema assim com 2 caras mais de velocidade pelas beiradas, né? E hoje com o Arthur nos 2 primeiros gols fazendo um papel de sair da ponta, de perto da linha lateral e vir trabalhar um pouco mais por dentro. Uhum. Tanto no lance que origina o pênalti, quanto no lance do segundo gol que a gente está vendo a condução de bola dele por aí. Nessa faixa um pouco mais central. Assim, o curioso... Uma grande bola, né? Muito boa bola. Uma grande bola que ele bota pro Ferreira. Boa finalização. Ali o Vidalba, ele estava com o Arthur e de repente ele parece que ele dá 2 passos à frente para ir olhando a bola e perde completamente o Arthur, que acaba escapando. Agora, com tudo isso, assim, o Cruzeiro tem uma questão muito séria para mim de recomposição, de transição defensiva. E acho que quando o jogo obriga os volantes do Cruzeiro a cobrirem um pedaço de campo muito grande, eu tenho alguma dúvida, vamos aguardar o trabalho do Arthur Jorge acontecer, mas se ele vai conseguir fazer esse equilíbrio acontecer para um time que tenta pressionar na frente o tempo todo, eventualmente essa pressão pode ser batida e o time vai precisar correr para trás, se Gerson e Matheus Henrique vão formar uma dupla que vai dar essa consistência e não vai expor muito a linha de defesa. Acho que essa é uma questão, o Cruzeiro se fragiliza muito em cada perda da bola e ao longo do jogo em desvantagem foi se fragilizando. Com tudo isso, o primeiro tempo do jogo eu olhava e não enxergava uma probabilidade de goleada. Eu achava o jogo mais parelho do que o placar final mostra. Agora, quando o São Paulo faz o 3-1, o Cruzeiro vai colocando mais jogadores ofensivos, se desestrutura bastante e o São Paulo, com essa formação, e acho que o Praz foi muito feliz, o Roger colhe para ele créditos, né? Porque está no momento de trabalho substituindo alguém que tinha resultados, né? E que naquele momento era querido pela arquibancada. Eu mesmo olhei e falei, poxa, o Danielzinho não vai jogar? Você pensa em jogadores que estavam bem, jogador que estava bem no São Paulo, né? E não está na escalação, o resultado acaba dando argumentos a ele. Ô, Ricardinho, mas o senhor sabe a prova aqui que já disse diversas vezes no Troca, apesar de ter muito torcedor do São Paulo que não gosta do Ferreirinha, eu acho que ele é um jogador muito útil. Eu acho que se eu fosse treinador do São Paulo, ele quase sempre seria titular. Porque ele era um dos poucos do elenco que tem drible, que consegue, numa defesa montada, fazer alguma coisa diferente para provocar uma reação da defesa adversária. E muitas vezes ele era pouco utilizado, como disse bem o Mansur agora há pouco. Hoje ele estava numa noite muito iluminada, é verdade, mas ele é capaz de fazer diferença em jogos que o adversário... Tava numa noite iluminada assim, né? Com o Willian na lateral direita, com Arroio que não marca, com o goleiro que qualquer coisa que chuta vai entrar, vai ser gol. Então, a noite iluminada dele, ele pode aproveitar porque esse hat-trick e não vai fazer nunca mais na vida dele em nenhum clube do Brasil que não seja o Cruzeiro com o Willian na lateral, com o Matheus Cunha no gol. Aí vai ficar muito fácil de fazer 3 gols mesmo. Se põe em bloco baixo para defender, não foi nem o caso hoje, mas quando o adversário se fecha ali, ele é capaz de desmontar um pouco esse tipo de sistema, né? E um dos poucos que tem drible nesse time do São Paulo. Foi o homem do jogo, né? Fez 3 gols e quando você tem um jogador com essa característica, às vezes ele está bem, como hoje, consegue fazer os 3 gols, lógico. Teve assistência, eu acho que o Arthur também, que fez a estreia dele, também foi muito bem. Foi. Aliás, o São Paulo fez uma boa contratação, porque além de não ter um outro extremo do lado direito, e agora tem o Arthur, tem um jogador de qualidade, tanto é que hoje ele demonstrou isso no primeiro jogo que ele fez com a camisa do São Paulo. Quando você tem um jogador como o Ferreirinha, que pode não estar no melhor dia, ou como hoje estava no seu melhor dia... O Arthur estreou contra o Inter, tá? Isso. O segundo jogo dele. Segundo jogo dele. Você tem a possibilidade sempre de trazer uma dificuldade para o adversário. Como? Num drible, numa jogada individual, né? O último gol que ele fez mostra isso. Ele elimina o marcador e chapa, né? Faz um bonito gol, aliás. Então você ter jogador com essa característica, você
precisa utilizá-lo, principalmente quando você tem alguns jogos, uma defesa bem postada. O São Paulo hoje, dentro da dificuldade do jogo, e foram muitas as dificuldades mesmo com 4-1, o Cruzeiro no segundo tempo não só diminuiu, mas estava melhor que o São Paulo até o São Paulo encontrar o terceiro gol no escanteio. Né? O lado ruim é que o Cruzeiro tomou uma goleada, mas também o lado bom é que o Cruzeiro teve alguns lampejos de que o time estava organizado. O time fazia uma pressão tanto nos primeiros minutos do primeiro tempo e nos primeiros minutos do segundo tempo, mas eu não sei o que acontece com esse time do Cruzeiro, que depois de 10, 15 minutos concentrado, eles acham que vão ganhar o jogo, não sei o que passa na cabeça deles, que eles desmoronam e já era. Aí tudo por água abaixo. Mas então o Arthur Jorge já está mostrando ali que ele está fazendo alguns trabalhos que estão dando os mínimos resultados, mas é acertar em alguns detalhes ali, tirar alguns jogadores que não é nem para estar no Cruzeiro mais, que vai andar e vai dar tudo certo. Voltou melhor, o jogo estava perigoso para o São Paulo. O São Paulo fez o terceiro gol, depois fez o quarto gol. Acho que o São Paulo faz um bom campeonato brasileiro no início. Ah, mas hoje deu certo. O treinador, ele está ali para fazer escolhas, né? Dentro daquilo que ele planeja. As escolhas hoje do Roger deram resultado, né? Com os dois pontas, da forma com que o time foi escalado, o São Paulo venceu. Então, poxa, ele acertou, tá tudo certo. Mas esse mesmo treinador, que quando chegou em alguns jogos, era questionado. E o Roger é um bom treinador. O que precisa é dar tempo para que ele possa trabalhar o time. Não é de um dia para a noite. O Campeonato Brasileiro do São Paulo, no meu entendimento, é ótimo. O São Paulo está na parte de cima da tabela. Tem umas oscilações como todo time tem. A gente fala do Flamengo, que talvez tenha o melhor elenco do Brasil, tomou 3. Né? E fora os ameaços. Então, o brasileiro é duro. O que precisa é dar credibilidade e tranquilidade para que o treinador trabalhe, no caso do São Paulo, do Roger. E para falar um pouco do Cruzeiro, o que me traz surpresa não, porque a gente já está há alguns anos no futebol, mas uma falta de entendimento de minha parte é o seguinte, o Tite era o treinador do Cruzeiro, aí o Arthur Jorge, ele estreou e aí já tinha a cara, o Cruzeiro do time dele. Aí ele ganhou de 3, agora já tem cara do treinador. A mesma cara que hoje ele precisa agora de tempo para trabalhar o time porque tomou 4. Cara, futebol brasileiro São muitas conclusões a cada quarta e domingo. Porque ele ganhou de 3, era a cara do time dele. Agora tomou 4, já precisa Cara, o problema do Cruzeiro é que toma muito gol. Defensivamente está desequilibrado. Toma muito gol. Quando você toma muito gol, você pode ter o time que for, você precisa ter esse equilíbrio defensivo para você nos jogos poder, a gente fala, sobrepor o adversário, poder ferir o adversário. Quando você toma muito gol. Então o Cruzeiro continua na mesma batida que tinha, né? Que estava no início desse desequilíbrio. Trocou o treinador, a gente tem que dar mais um tempinho para ver o que vai acontecer. A verdade é que o Cruzeiro tem bons jogadores, tem um bom elenco, mas continua com esses problemas aí e que ainda não tem a cara no meu entendimento, do Arthur Jorge e nem era a questão do Tite também, cara. O Tite é um bom treinador, entendeu? A questão é que o Cruzeiro como grupo, como time, começou mal a temporada, no sentido de resultado e de performance individual. A hora que isso começar a melhorar, a tendência é o Cruzeiro melhorar seus resultados. O Cruzeiro já tomou 20 gols no campeonato, a pior defesa do campeonato. É muita 20 gols em 10 partidas. É muito gol, 2 por jogo. Roger Machado fala aqui no Troca de Passes. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein?